Olá! Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu mais novo aluno, o Samuel. E eu penso que o caso do Samuel, o perfil do Samuel pode ser um impulso para vocês de análise sobre vários aspectos. Bem, esse meu aluninho novo, para quem não sabe, eu sou professora de música também, não é? E esse menino, ele tem 6 anos de idade e começou agora a aprender piano comigo, né? Então ele vem ter aula uma vez por semana. Há muito pouco tempo, há um mês mais ou menos, muito pouco tempo. E o Samuel, ele tem o seguinte perfil, não é? Bom, tem 6 anos, não é? Como eu já disse, ele acabou de entrar na escola, nós estamos em novembro, ele entrou em setembro, há 2 meses que ele está então na escola, não é? Na escola que eu digo é a escola, no primeiro fundamental, né? Aquele que você aprende a ler e a escrever. Pronto. E a mãe do Samuel é uma mãe já tardia, não é? No sentido de que ele é o caçulinha, né? Ela já é, então, bem mais velha, ela já tem um filho adulto de 19 anos e agora, né, o Samuel aí. E o que implica, então, que nessa constelação familiar, não é, que essa mãe ela tem durante o dia muito pouco tempo para o Samuel, não é, porque ela já tem a vida dela, então ela trabalha, né, o dia inteiro e ele fica na escola o dia inteiro, o que não é muito comum aqui na Alemanha, tá? E ele volta então já tarde para casa e ele tem a aula de piano já muito tarde, não é? Já quase às 6 da tarde, que agora no inverno já está até escuro. O que não é para uma criança da idade dele nada confortável, né? Porque ele realmente já está muito cansado nesse horário. E eu conversei isso com a mãe dele também, mas não houve outra maneira, né, na rotina deles, então eu aceitei experimentar esse desafio aí, né, dele vir para a aula tão tarde já. Uma vez por semana, vamos ver, né? Pronto. E o Samuel, já desde a primeira aula, eu já senti que ele tinha uma vivacidade, né? Assim, o que me é muito fácil, para mim, é muito fácil de captar e de detectar, né? Eu tenho esse dom, essa facilidade, né? Esse sentimento de captar, assim, muito rápido. Um tipo de inteligência acima da média. E pronto, eu já logo na primeira aula já percebi que o Samuel era uma criança que ia nessa direção, não é? O Samuel tem muita necessidade de movimento, mas muita mesmo, né? Então ele tá no piano, ele tá assim, ou ele tá batendo as pernas, ele tem que estar em movimento. Eu deixo, né? Porque essa necessidade de movimento eu vejo que é dele, né? Que se eu tirar não vai dar certo, então eu deixo ele, né, se movimentar na medida do possível. Mesmo assim ele consegue prestar bem atenção o que eu proponho e ele consegue também realizar o que eu proponho, né? Muito bem. E o Samuel, uma característica interessante dele é que ele sabe se expressar muito bem para a idade dele, não é? Então, por exemplo,
Ele já me disse na primeira aula, depois da primeira aula, que ele, ou segunda aula, que ele não gostou desse negócio de estudar piano. Ele falou assim: olha, na realidade, eu só estou aqui porque a minha mãe quer que eu esteja, porque eu preferia estar em casa. Super animador para mim. Eu achei assim muito interessante, né, a clareza de pensamento dele, não é? Com essa idade não é muito comum, porque ele me disse de uma forma explicativa e não de uma forma rebelde, né? Ele simplesmente expôs o que se passava com ele, não é? Então é claro que eu aceitei e também expliquei para ele. Eu falei: olha, Samuel, realmente a sua mãe colocou você na aula de música para você experimentar e conhecer um pouco como se aprende música, como se toca piano. E você vai estar aqui, então, por algum tempo, né? Até que você experimente, quem sabe você desculpa, quem sabe você descobre alguma coisa que você goste mais do que você pensa agora. Então nós vamos passar um tempo experimental aqui, não é? E se depois você continuar não gostando, aí pronto. Aí a gente, né? Nós vamos então conversar e reavaliar essa situação de você continuar ou não vindo aqui nas aulas. Ele aceitou a minha explicação, né? Eu achei tudo muito interessante. E já na aula, é sempre assim, uma aula de música, principalmente com criança, não é? Nós tentamos formar uma ligação, né, emocional com a criança. Então a gente conversa com a criança, não é? Um pouco, procura conhecer um pouco da criança, né, para que ela se expresse. Pois bem, e nisso ele já me contou várias coisas interessantes. Ele me contou, por exemplo, que o irmão dele toca piano bastante bem, mas que ele não pode tocar no piano do irmão dele, que ele tem o piano dele, que é um piano já velhinho, né? Não é assim bonito e grande como o do irmão dele, mas que ele não pode tocar no piano do irmão dele, né? E eu sempre ouço o que ele tem a dizer. E no que ele conversa, o que eu noto é que ele se expressa muito bem. Ele consegue explicar as ideias dele com muita clareza, não é? O que não é muito comum para as crianças da idade dele. Outra coisa, por exemplo, que ele me explicou foi que eu sempre pergunto da escola, né, que é uma coisa comum de se perguntar se foi bem o dia, se ele gostou da escola, o que ele gosta de fazer na escola. E eles me dizem assim com muita clareza o seguinte: olha, eu não gosto da escola. Eu já não gostava do kindergarten, que é, né, a escola infantil, e eu também não gosto dessa escola. Aí eu pergunto: você gosta da professora? Ele falou: passa. Eu falei: bom, e por que você não gosta da escola? Ele falou: é tudo chato que a gente faz lá. Eu falei: é tudo chato. Mas não tem nada que você gosta? Ele falou: não tem nada que eu gosto. A pausa. Eu gosto. Não tem nada que eu goste dessa escola. E aí ele falou o seguinte: ele falou matemática. Eu falei: mas matemática, você gosta de matemática? Ele falou: eu gosto de matemática, eu não gosto de matemática na escola. Eu sei, olha só a clareza de expressão da criança. Eu gosto de matemática, eu não gosto de matemática na escola. Aí eu perguntei: o que você sabe de matemática? Ele falou: eu, por exemplo, eu sei contar até 1000. Eu falei: bem interessante, você sabe contar até 1000 já. Ele falou: sei.
Eu falei, e na escola? Ele falou, na escola a gente só conta 2 mais 2, assim, 3 mais 3, né? Então, quer dizer, eles quis dizer que eles faziam continhas com um número muito baixos e que ele, claro, ele gostava de coisas um pouco mais acima, não é? Pronto. E eu perguntei, e o que mais? Vocês não estão aprendendo a ler? Ele falou, estamos aprendendo a ler. Samuel não sabe ler, não é? Ele reconhece algumas letras, mas ele não sabe ler, não é? Para vocês verem também que uma inteligência acima da média não está obrigatoriamente ligada à capacidade de leitura precoce, tá? E eu falei, você não está aprendendo a ler? Ele falou, estou aprendendo a ler, sim, eu já conheço a letra tal, 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 né? Entrou na escola há 2 meses, né? Então eles estão ainda aprendendo as letras. Pronto, eu falei, e você não gosta? Ele falou, é interessante. Nada mexe com ele, né? Eu falei, o que mexe com você, Samuel? Aí ele falou, o que você gosta mesmo? Ele falou, eu gosto de estar em casa e ver os meus jogos de computador, né? Que ele falou lá os jogos que ele gosta, eu como não entendo muito dos jogos, então não sei. Mas não é só isso, não. Eu percebo que ele, ao longo desses dias, né, que eu já dei aula para ele, ele já me contou várias coisas que ele gosta de fazer. Então, por exemplo, que ele gosta de montar Lego, né? Peças de Lego, né? Que ele gosta de montar e que ele me explica o que ele monta, onde, e eu finjo que entendo, mas eu percebo o principal, que é a capacidade dele de expressão, né? De explicação, o que ele faz, o que ele monta, por que ele monta, o que é a peça lá que ele monta. E ele se interessa, por exemplo, ele me trouxe, né, na aula, ele me trouxe um livro sobre insetos, né, que ele estava aprendendo sobre insetos, veja bem. Eu falei, mas por que você está aprendendo sobre insetos? Você gosta de insetos? Ele falou, é que minha mãe foi para a Hungria, a mãe dele é húngara, né? Nós vivemos na Alemanha, mas a mãe dele é húngara. Ele falou, minha mãe foi para a Hungria e me trouxe essa revista, né? Aí eu perguntei se ele sabia falar húngaro. Ele falou, não, eu não sei falar, eu só compreendo, não é? E então a mãe dele não tá em casa, né? Não dá para ensinar ele a falar, é difícil. Ainda mais húngaro, né? Ui. E aí, ele com o livro lá de insetos, né, tudo escrito em húngaro, e ele me dizendo qual inseto que era qual, e pintando os insetos, e então há muitas outras coisas às quais ele se interessa sem ser um computador, né? Então não é bem assim. Até que ele me falou assim, da escola, né? Voltando à escola. Ele me falou, aí que é uma coisa mais importante talvez para esse vídeo. Ele me falou o seguinte, ele me falou... eu falei, você tem amigos na escola? Ele falou, eu tenho um amigo na escola, que é o Frederico lá, que eu já esqueci o nome do menino. Aí eu falei, entendi, um amigo, né? Eu falei, mas você vai fazer outros amigos ainda, né? Que você acabou de entrar na escola. Ele falou, não, é porque ele tinha falado anteriormente que ele tinha poucos amigos, que ele tinha muito poucos amigos, né? Que ele só tinha o Frederico. Então, ele mesmo está achando que é pouco o número. Né? Não sou eu que achei que é pouco. Ele mesmo já havia me dito que ele achava que era poucos amigos que ele tinha, porque ele só tinha um amigo. Falei, então é porque você está há pouco tempo na escola, você ainda vai conhecer outras crianças, não é? Ele falou, não, eu já conheço todas as crianças e eu só tenho esse amigo aqui. Eu falei, aham. Aí ele falou, o negócio é que eles brigam comigo porque eles acham que eu atrapalho. Eu
Falei, nossa, Samuel, por que que você acha que eles acham que você atrapalha? Eu falei assim, porque eles me dizem que eu atrapalho, porque eu fico fazendo assim, eu levanto, aí eu quero conversar e eu atrapalho. Falei, entendi. Olha só a clareza da criança. Gente, ele tem 6 anos, ele não tem 10, ele tem 6 anos. Ele me disse com essa clareza de palavras, não é? Não, as outras crianças, elas dizem que eu atrapalho. E por que que você atrapalha? Eu atrapalho porque eu fico me movimentando, eu faço assim, eu levanto. Eu falei, por que que você acha que você precisa tanto se movimentar? Ele falou, eu não sei, mas eu preciso. Falei, tudo bem. Aí ele falou, e quando eu quero brincar com eles, eles me excluem. 6 anos. Eu falei, eles te excluem? Como é que eles te excluem? Eles não me deixam brincar com eles. Eu falei, eu só ouvi, né? Aí eu falei assim, e você queria brincar com eles? Ele falou, às vezes, eu também acho eles chatos, mas às vezes eu até queria, mas aí eles não me deixam brincar. Eu falei, entendi. Eu falei, você já falou para a professora? Ele falou, não falei. Aí eu deixei estar, né? Deixei estar porque pensem a minha situação, eu não estou lá para uma consulta, né? Eu estou naquele momento com aquela criança para ensiná-lo música, não é? Então nós fazemos atividades ao piano, eu ensino as notas para ele, as notas musicais, eu ensino o ritmo, né? O que ele mais gosta de fazer são atividades que têm bastante movimento. Né? Então, atividades rítmicas que eu levanto, né? E nós andamos num determinado ritmo, né? Com a célula rítmica. Então, por exemplo, tá, ti, ti, tá, e ele bate palma e anda num determinado ritmo e lê o ritmo. É o que ele mais gosta de fazer, e ele já me disse isso. Essa clareza de pensamento, né? É muito típico de criança de inteligência muito acima da média. Clareza de pensamento, essa clareza de sintetizar os pensamentos, não é? Pode parecer óbvio, mas não é nada óbvio nessa idade. Sintetizar o pensamento, o que acontece comigo e o que acontece com o meio e o que acontece nessa inter-relação minha com o meio. E saber, então, perceber tudo isso, esses 3 níveis, e saber expressar através de palavras o que a sua percepção desses 3 níveis. Não é? Então, quando você conversa com uma criança, por exemplo, você que é psicólogo que está me ouvindo, não é? Ou que pretende trabalhar, né, com detectação de superdotação ou não, é essa fineza, né, essa profundidade de percepção que você tem que ter. Né? Além de conhecer o fenômeno de superdotação e blá blá blá. Eu vou oferecer o ano que vem, no começo do ano que vem, um curso, né? Eu vou ensinar você a detectar e a fazer uma consultoria para os pais e para outros profissionais. Eu vou ensinar, a partir do ano que vem, tudo o que eu sei. Anota aí, já pode escrever aqui se você se interessa por esse curso. Você que é psicólogo, psicopedagogo, é mãe, mas tem esse interesse profissional, professor,
né? Professor que gosta dessa área de superdotação, tá? Pode escrever aqui se você tem interesse nisso. E concluindo a questão do Samuel, né? Veja que ele já me disse o que ele gosta, se ele gosta de piano ou não, né, das aulas ou não, que ele acha chato e que ele não gosta, ele gostaria de estar em outro lugar. Ele já me contou sobre os hobbies dele, talvez não todos, mas me contou já bastante dos hobbies que ele faz, não é, em casa, do que ele gosta, dos insetos, do Lego. Ele já me trouxe o bonequinho de Lego, né, para estar na aula. Ele tem 6 anos de idade, né, gente, para estar na aula com a gente. Ele já me mostrou a necessidade de movimento dele, né? Eu, como professora, acertei, né? Ao invés de mandar ele ficar quieto, parar, eu sempre aceitei, né? O movimento dele, a agitação das pernas, porque eu percebo que mesmo assim, ou que, não sei se é mesmo assim, ou se é que isso ajuda ele a prestar a atenção naquilo. Ele me diz que ele está cansado, né? Por exemplo, na última aula ele falou, olha, ele me chama pelo sobrenome, porque em alemão é assim, né? Ele me chamou, então é Frau Clemens, né? Frau Clemens, eu estou muito cansado hoje, porque hoje eu fiz muita coisa, então realmente eu não estou conseguindo prestar atenção no que eu estou fazendo. Será que a gente podia fazer aquele outro exercício? Que é o exercício rítmico, realmente rítmico é um pouco mais simples, né? Não tem tanto intelecto, tem mais movimento. Então essa capacidade de expressar, porque realmente eu estava vendo nos olhos dele que ele estava com olheiras maiores, né? É realmente muito tarde o horário para ele, tadinho. E o que me tocou muito foi essa situação dele na escola, né? E essa percepção já profunda que ele tem. Que ele acha chato a escola. Que o que ele mais gosta, que é meio que matemática, ele gosta da matemática, mas ele, do jeito que se faz na escola, que ele não gosta. E que ele é excluído pelas outras crianças. E ele sabe o porquê. Ele pensa que não, eu me movimento muito e isso atrapalha eles. Provavelmente não é só por isso, mas é isso que ele já consegue perceber, não é? Talvez a professora tenha falado alguma coisa, o que eu não tenho bem certeza, porque só foram 2 meses, não é? Mas essa percepção de exclusão. Pensa, uma criança de 6 anos, gente, né, já começa a interiorizar, eu não sou suficiente ou não sou bom o suficiente para estar nesse grupo. Esse grupo não me aceita pela minha forma de ser. Pensa o quanto dói isso, não é? Já desde de uma idade assim tão tenra, né? Aí fica a questão, o que é possível fazer pelo Samuel agora, ou por todos os Samuéis que estão por aí, né? Aquele que está na sua casa, aquele que está no seu consultório, o que a gente pode fazer para essa criança, para esses perfis de criança, que é um perfil, na realidade, relativamente comum, né? Dentre os de inteligência acima da média, né? Eu não acredito que ele seja hiperativo, né? É muito fácil colocar um carimbo hiperativo. Talvez não seja bem assim. Veja, ele tem 5, 6 anos, ele está na idade mesmo dessa necessidade de movimento. E se ele tem realmente uma inteligência acima da média, o que eu penso que tem sim, pelo todo o perfil, o contexto que eu senti dele, eu não erro. Eu nunca errei. Já tive dúvidas, né, em alguns casos. Mas a partir do momento que eu chego a uma conclusão, e é um dom que eu tenho, né? Já desde sempre. E ele... O que a gente
gente faz, então? Eu acho que é essa energia dele, não necessariamente é uma hiperatividade, um transtorno de hiperatividade, mas sim que ele tem realmente essa necessidade de movimento que tem que ser respeitada e não é ruim. Não é nada ruim. E deve ser até bom. Existem estudos já que comprovam que é bom para ele, que ele precisa desse movimento para ele poder pensar melhor, para ele poder se sentir melhor, para ele poder produzir melhor, né? Até que ponto isso na escola não é reprimido, né? Ele está numa escola tradicional. E fora isso, no contexto social, né? O que é que se poderia fazer por esse Samuel, né? Se você fosse o professor dele, né, o que você faria por ele? E você, mãe, o que é que você poderia fazer por essa criança, né? No contexto da mãe dele, né? A mãe dele, como eu disse, é uma mãe já meio que tardia, né? O que tem vantagens e algumas desvantagens. A desvantagem é que ela tem pouco tempo para ele, muito pouco tempo, né? Trabalha o dia inteiro, ele fica o dia inteiro na escola. Se ele fica o dia inteiro na escola, significa várias coisas. Por exemplo, que ele não pode se ocupar, que ele não pode ir a fundo em muitas coisas que provavelmente ele gostaria de ir, porque ele tem que ficar na escola tanto tempo e na escola ele tem que estar ali junto no ritmo da escola, né, do que a professora acha que tem que fazer. Mesmo à tarde eles têm um pouco mais de liberdade, mas mesmo assim não é a mesma liberdade que ele teria em casa, né, de escolha do que fazer, né. Mas a rotina da família é assim e pronto, mas mesmo assim, para além disso, o que é que poderia ser feito com ele? Beijos e até mais.